sempre foi algo muito comum no meu dia a dia, principalmente porque eu precisava fazer uma estampa, uma textura que ia no fundo de um anúncio, mas agora no Photoshop essa função ficou ainda mais simples com um comando chamado Script Pattern. Deixa eu mostrar como é que ele trabalha. Eu venho no menu Edit e escolho a opção chamada Preenchimento. Eu entro pelo menu Edit e escolho uma opção chamada Preenchimento. Uma caixa de diálogo aparece. Nela, eu posso clicar nessa opçãozinha aqui embaixo chamado Script Pattern, mas para que isso aconteça, aqui na parte de cima, onde eu tenho Use, o pattern tem que estar ativo. Se eu tiver com a opção Foreground, ele não aparece. Então a primeira coisa, escolho a opção Pattern, na sequência, Script. Eu tenho várias opções diferentes. Uma das novidades do Photoshop CC é essa característica de colocar uma árvore. Então eu venho aqui e escolho o Tree. Clico em OK, ele abre uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, eu posso escolher entre vários tipos diferentes de árvores. Pode ver, tenho essa primeira, segunda, terceira, ou seja, são 22 tipos diferentes de árvores que eu posso escolher aqui. Além de escolher o tipo da árvore, você ainda pode definir, por exemplo, a questão da iluminação. Se a luz vem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então basta eu trabalhar nessa opção chamada Light Direction e eu vou colocar a luz de um lado ou de outro. Posso trabalhar a perspectiva através do Camera Tilt. Posso definir, por exemplo, se essa árvore vai ficar com mais folhas ou menos. Está gostando do que o comando faz? Você viu a quantidade de recursos que eu tenho? E ela não acaba aí, porque eu ainda posso definir, por exemplo, que eu quero que a folhagem ela tenha uma cor diferenciada. Se eu tiver no outono, por exemplo, e vai ser um tom mais avermelhado, eu posso definir, escolher esse tom e ele automaticamente troca. Posso definir Flat, Edge Noise, várias opções diferentes. Ao final eu clico em OK, ele vai criar essa árvore dentro do meu documento. Se eu selecionei um layer vazio, que é o que eu tenho aqui agora com transparência, essa árvore está inserida dentro do elemento. Então a qualquer instante eu posso clicar e arrastar, posicionar ela num tamanho diferenciado e começar a criar uma história completamente nova. Então para quem faz ilustração, isso é muito legal. Vamos continuar agora analisando um pouquinho mais a parte de textura. Eu quero criar um pattern. Isso vai ser feito da seguinte forma. Eu tenho aqui a imagem de um chapéuzinho, vou pegar minha ferramenta de seleção e vou selecionar exatamente ao redor desse chapéu. E uma vez ela selecionada, eu venho no menu Edit e vou pedir para definir essa informação como sendo um pattern. Então eu vou colocar aqui, na verdade é um guarda-sol esse cara aqui. Guarda-sol. Solto. Crio um novo layer e uma vez dentro desse layer, Edit, Preenchimento. Aqui em cima eu vou falar para o aplicativo que eu quero escolher o guarda-sol. Então pode ver, Custom Pattern, guarda-sol. E na parte de baixo eu vou falar que eu quero que o preenchimento seja randômico. Quando eu clico em OK, ele aparece a caixa de diálogo do filtro. Meu, olha que textura sensacional. Quem trabalha na área têxtil vai pirar vendo esse tipo de recurso, porque ele criou a estampa automaticamente. E eu posso ainda controlar uma série de fatores, como por exemplo, a densidade, se eu quero mais ou menos, se eu quero uma repetição mais intensa ou menos intensa, se eu vou definir um tamanho máximo ou mínimo para esses elementos que estão sendo colocados, eu posso ter a rotação ou não desses elementos, controlar características de brilho, para que ele tenha até uma profundidade diferenciada, e até mesmo cores randômicas podem ser inseridas nesse momento. E uma dica muito boa é que se você realmente pretende trabalhar com cores, crie um pattern neutro, ou seja, cinza, preto e branco. E daí o Photoshop vai colorir para você com uma gama sensacional. Legal, nesse caso eu vou fazer uma característica de cor praticamente nula, trabalhando só a luminosidade, clico em OK e eu já tenho a minha primeira textura colocada aqui. Super tranquilo, mas eu posso fazer mais. Vamos lá. Eu tenho uma outra imagem, que é uma mala. Deixa eu mostrar esse segundo exemplo. Seleciono a área que eu quero, vou definir isso daqui como um pattern, vou dar o nome de mala, já está certinho. Novo layer. E dentro desse layer agora, eu vou fazer quem? Um patch. Uma vez isso pronto e o patch selecionado, eu vou entrar no preenchimento. E eu vou falar que eu quero preencher utilizando a mala, selecionando a mala pelo Custom Pattern, e nesse momento eu vou trocar esse carinha por quem? Por um espiral não, mas por uma opção chamada Place Along Path.
Quando eu escolho essa opção e clico em OK, o Photoshop já sabe, olha, você vai colocar a mala ali em cima. Eu posso ter o tamanho maior ou menor dessas malas sendo colocadas. Posso definir o espaçamento, que eu quero que elas fiquem mais próximas ou mais distantes, então eu vou colocar ela mais próxima. Posso até definir, por exemplo, se eu quero uma distância do pet ou não. Como a distância é 0, todas elas vão ficar o quê? Uma seguidinha atrás da outra. Conforme eu vou abrindo, ele vai distanciando um pouquinho para o lado. E isso vai agregando um valor bastante interessante. E até posso ter uma escala progressiva. Se eu coloco a escala progressiva em 90%, ela começa lá embaixo. Conforme eu vou ampliando, olha, até chegar no outro elemento, eu posso fazer com que ela fique maior também. Então, eu consigo uma perspectiva bastante interessante dentro do meu ajuste. Então, ela está seguindo um patch, posicionando elementos de formas diferentes, com tamanhos diferenciados e distanciamento. E para completar, ele ainda vai fazer o patch alternado. O que significa esse patch alternado? Eu clico em OK e ele coloca a mala de um lado e de outro invertido, ou seja, já flipado. Cara, quantas vezes você não precisou no Photoshop fazer um mapinha do tesouro aonde tinha as pegadinhas? Eu posso fazer uma pegada, ele vai flipando, vai colocando, e eu faço isso contornando exatamente onde eu quero, com tamanhos diferentes, perspectivas, cores, ou seja, a partir de agora o poder de criatividade é infinito, e eu tenho uma ferramenta que torna tudo que eu quiser criar fácil de ser executado. Esse é o Script Pattern.